Nós vamos dar continuidade na exposição do livro de Gálatas. Hoje nós vamos falar do conflito na vida do crente. Não são os conflitos, é o conflito. É um conflito só que existe e vocês vão entender hoje. O problema que acontecia nas igrejas da região da Galácia era que alguns pregadores de Jerusalém, eles chegaram na região das igrejas da Galácia, chamados judaizantes, e eles queriam colocar a igreja, as igrejas, para andarem da forma que eles achavam que deveria ser. Então eles queriam colocar a questão da circuncisão, que foi falado domingo passado, foi bem explicado aqui. Circuncisão, a guarda dos dias, das datas especiais e as dietas religiosas. Eles queriam juntar esses três elementos à caminhada da igreja. Então eles eram para ter Cristo e mais essas coisas. É interessante que as obras da lei, para eles, elas deviam ser cumpridas. E nós temos Cristo agora aqui. Cristo já tinha vindo, ele tinha morrido, tinha dado a vida dele, e agora era um evangelho pregado, onde as obras da lei, onde todas as exigências ficaram para trás, e agora é um evangelho tranquilo, um evangelho diferente, e nós vamos ver hoje muito disso. Então, falando de conflito, que era um problema que estava ocorrendo naqueles dias, e o apóstolo Paulo, vendo todos aqueles problemas, não tendo condições de ir até lá para falar pessoalmente, ele escreve essa carta aos Gálatas, e essa carta chega às igrejas da região da Galácia, na Ásia Menor, como uma circular. Sobre a questão de conflito, o que é conflito? Eu não vou falar, como eu disse, eu não vou falar sobre conflitos, eu vou falar sobre conflito, um conflito específico. Conflito é uma oposição, uma luta, uma disputa, é uma situação em que tem pessoas contra, e no caso de um conflito, duas partes, uma de cada lado, tendo atritos, tendo oposição. O ser humano, em geral, ele precisa ser liberto de si mesmo e da tirania da natureza pecaminosa. Existe uma natureza pecaminosa dentro de todos nós. Todos que estão aqui têm uma natureza pecaminosa que nos puxa para fazermos tudo aquilo que é contrário ao que a palavra de Deus ensina. Os legalistas acreditavam que resolveriam esse problema com leis e com ameaças, mas o apóstolo Paulo explica que não há leis suficientes para mudar a natureza pecaminosa do ser humano. Não existem leis suficientes de forma alguma. O que faz toda a diferença não é a lei exterior, mas sim o amor interior, o amor de Deus no coração. Precisamos de outro poder dentro de nós, e esse poder vem do Espírito Santo de Deus. Quando nós cremos em Cristo, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. Nós somos nascidos segundo o Espírito, como Isaac, está lá em Gálatas 4:29, nós já vimos aqui. É o Espírito Santo do coração que dá a certeza da salvação, Gálatas 4:6. E é o Espírito Santo que nos capacita a vivermos para Cristo e a glorificá-lo. É o Espírito Santo de Deus. Daí você vai começar a entender a questão do conflito. O Espírito Santo não é apenas uma influência divina, uma força, não. É uma pessoa divina, assim como o Pai e o Filho. Na cruz o Filho pagou o preço daquilo que o Pai planejou para nós. E o Espírito personaliza e aplica isso à nossa vida quando nos sujeitamos a Ele constantemente no nosso dia a dia. No texto de hoje, Paulo fala do conflito entre a carne e o Espírito. É esse conflito que eu vou falar. É esse conflito que você vive dia a dia e às vezes você não entende o que é. Eu vivo esse conflito. Quantas vezes o que eu quero fazer, como o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 7, o que eu quero fazer, isso eu não faço. E o que eu não quero fazer, isso é o que eu faço. É esse conflito, é a nossa carne puxando para fazer determinadas coisas, e aí está lá dentro o conflito instalado, o Espírito Santo agindo, tentando nos tirar de colocarmos em prática as obras da carne. Então, o Espírito Santo é o nosso santificador, e o único que pode se opor à nossa carne e subjugá-la. Nenhuma outra força, nenhum
a ação de Deus através do Espírito Santo. Neste texto, eu vou ver com vocês hoje o Espírito Santo agindo, permitindo que cristãos desfrutem da sua liberdade em Cristo. E especificamente Gálatas 13 a 26, desculpe, 5, 13 a 26. Eu vou trazer aqui dentro desse texto 3 painéis que nos ajudam a entender o conflito que enfrentamos diariamente, em todo o tempo. Todos nós vivemos isso, e é importante que a gente entenda isso. Eu vejo muitas pessoas que tomam determinadas posições, principalmente, eu aceitei a Cristo, levantei minha mão. São posições, às vezes, não tocadas pelo Espírito Santo de Deus, e essas pessoas saem achando que, a partir daquele momento, elas estão 100% prontas para enfrentar tudo. E é um processo que existe, bíblico, chamado santificação, cada vez mais parecidos com o Espírito, com o Filho de Deus. Então nós vamos caminhando e vamos vivendo transformações. A natureza pecaminosa continua lá dentro, o Espírito Santo continua lá dentro, e o conflito constante ele vai ocorrendo. Talvez você nunca tenha ouvido falar disso. Eu não estou falando de algo palpável, de algo que a gente vê, eu estou falando de algo que a gente sente, e algo que na experiência de caminhada a gente vai vendo pessoas lutando muitas vezes contra a carne. Uma coisa que eu sempre falo aqui: o pecado na vida de uma pessoa que serve a Deus, ele tem que ser acidente, ele não tem que ser prática. Não pode ser assim. Eu estava ouvindo uma pessoa falando de uma viagem que fez de aproximadamente 5.000 quilômetros. E aí quando chegou, estava conversando com outros e perguntaram: e aí, como é que foi a viagem? 5.000 quilômetros, o que aconteceu? Conta pra gente. Eu falei assim: não, em 5.000 quilômetros furou um pneu. Um pneu é muita coisa para 5.000 quilômetros? Não. Agora, se a cada 100 metros estivesse furando um pneu, seria algo anormal, algo errado. Da mesma forma é a nossa caminhada cristã. O pecado tem que ser algo esporádico, não algo constante, porque se o Espírito Santo de Deus habita em mim, habita em você, essa questão de pecados contínuos, pecados habituais, não deve existir. E essa guerra, ela vai ser contínua. Então, o primeiro painel que nós temos aqui, versículos 13, 14 e 15, a preparação para enfrentar o conflito. Esse conflito existe, então nós vamos ver as palavras de Paulo: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. No conflito, a nossa tendência é irmos para um conflito. A nossa tendência é irmos para os extremos. Assim, o apóstolo Paulo começa explicando o nosso chamado. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. O tema da carta de Paulo aos Gálatas é liberdade em Cristo. Não uma liberdade qualquer, é em Cristo. É seguindo a Ele, obedecendo a sua palavra. O cristão é livre da culpa do pecado, pois experimentou o perdão de Deus, livre do castigo do pecado, pois Cristo morreu por ele na cruz. Cristo levou sobre si a maldição da lei e deu cabo de sua tirania de uma vez por todas. Nós fomos chamados para a liberdade, pois fomos chamados pela graça de Cristo. Gálatas 1, versículo 6 fala claramente sobre isso. A graça e a liberdade andam juntas. Depois de explicar nosso chamado, Paulo faz uma advertência: mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Tem pessoas que ouvem: ah não, eu sou livre, tranquilo, agora eu posso fazer o que eu quiser. Não, por amor ao Senhor nós não fazemos o que queremos. Nós temos cuidado, nós vigiamos e estamos sempre atentos, porque nós queremos agradar ao nosso Deus. Sem dúvida esse é o método de todos os que entendem o verdadeiro significado da graça de Deus. Se vocês anularem as leis e regulamentos, dizem eles, criarão caos e bagunça. Assim a advertência de Paulo é válida. A liberdade do cristão não é uma licença para pecar, mas sim uma oportunidade para servirmos uns aos outros.
por amor. A parte B do versículo 13: sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. A palavra-chave é amor. O mais admirável a respeito do amor é que ele substitui todas as leis que Deus já deu. Ame o seu próximo como a si mesmo. Resolve todos os problemas de relacionamentos. Está lá em Romanos capítulo 13, versículos 8 a 14. Se amarmos as pessoas porque amamos a Cristo, sabe o que vai acontecer? Não vamos roubar essas pessoas, não mentiremos para essas pessoas, não vamos invejar essas pessoas, nem procuraremos feri-las de maneira alguma. Quando amamos, essas práticas que nós vemos aí fora, elas não ocorrem, não partem de nós, não são práticas nossas. O amor no coração toma o lugar da lei em nível muito mais elevado. O Espírito Santo que habita em nós concede amor, o amor do qual nós precisamos. Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 5. Algumas pessoas falam assim: mas eu não consigo amar fulano, eu não consigo amar ciclano. O Paulo, escrevendo aos Romanos, ele falou assim que Deus já derramou o amor dele nos nossos corações. Então no seu coração, no meu coração, nos nossos corações existe amor para nós vivermos e fazermos isso daí, tá? Muitas vezes pessoas olham situações e falam: puxa, você está levando aí, não está fácil, está difícil. Quando serve a Deus, ajudar o próximo não é um fardo, é uma honra. Hoje a gente estava aqui numa situação complicada e não tinham pessoas para ajudar o grupo que estava responsável pela limpeza, e alguns se dispuseram. Por que se dispuseram? Por amor. Por que não? Porque fazem, sentem-se bem, veem que é um privilégio fazer, e aí fazem e glorificam a Deus com as suas atitudes. Versículo 15: mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Parece que faltava aos cristãos da Galácia justamente esse amor, pois eles estavam se mordendo e se devorando uns aos outros. Trata-se de uma descrição de animais selvagens atacando-se. Essa observação por si mesma mostra que a lei não pode obrigar as pessoas a se entenderem. Então o que acontecia ali, a situação era tão horrível, não havia amor entre as pessoas, que eles estavam em tempo de se estraçalharem, de se matarem. Por mais regras que uma igreja venha adotar, nenhuma delas garante espiritualidade, nenhuma delas garante amor. Se o Espírito Santo de Deus não encher o coração das pessoas com o amor de Deus, o egoísmo e a competição tomarão conta da igreja, tomarão conta dos relacionamentos, e as pessoas vão sofrer. Nas igrejas da Galácia existiam dois extremos que destruíam a comunhão: os legalistas e os libertinos. Os legalistas que diziam que tudo tinha que ser assim e que tinha que pôr mais isso, que só Cristo não era suficiente. E nos nossos dias nós vemos da mesma forma legalistas querendo colocar algo mais e não apenas Cristo. O Espírito Santo não trabalha no vácuo. Ele usa a palavra de Deus, a oração, a adoração e a comunhão dos cristãos para nos edificar em Cristo. Isso é algo contínuo, isso é algo que a gente sente falta, isso é algo que nos preenche. E se não tem te preenchido, eu espero que a partir de hoje, ouvindo essa palavra, você se sinta motivado, interessada a conhecer o que é isso, o que é essa comunhão que eu não entendo. O cristão que separa tempo diariamente para a leitura da palavra, para a oração, e se sujeita à obra do Espírito Santo, vai desfrutar dessa liberdade e ajudará a edificar a igreja. Agindo assim, ele estará preparado para enfrentar esse conflito. E eu quero ver com vocês, a gente fala sobre o conflito, sobre a situação que eles estavam quase se devorando, quase se mordendo lá, se destruindo, né? Existia um conflito, e esse conflito é o que nós vamos ver agora nessa parte central do sermão. A realidade do conflito. Nós vamos ver que dentro de mim, dentro de você, aí, existe um conflito constante. Obras da carne
que são naturais, nossa, que nossa carne pede. Eu não estou falando, gente, da carne física aqui, tá, da matéria. Eu estou falando que a nossa natureza, somos descendentes de Adão e de Eva, tá? Pecadores por descendência, e a nossa natureza tem esse conjunto de obras. É um conjunto de obras, tem 15 elementos interessantes que nós vamos ver já já. E tem, por outro lado, dentro de nós, habitando o Espírito Santo, onde nós vemos o fruto do Espírito. Desculpe. O fruto do Espírito. O fruto do Espírito não são frutos, é um fruto só. É como se fosse uma mexerica, tá? Um fruto só, com vários gomos. São 9 gomos aqui. E nós vamos entender hoje, dentro dessa guerra que existe aí dentro de você, você vai entender quais são as obras da carne e quais são, né, esses gomos que compõem esse fruto. Talvez você nunca tenha parado para pensar, para ver assim, para ver da forma como eu vou colocar hoje. Mas eu creio que você vai entender muito bem esse segundo painel. A realidade do conflito. Eu destaquei aqui para vocês onde aparece a palavra Espírito, todas as vezes em verde, e onde vai falar dos 9 frutos do Espírito. Eu destaquei todas as vezes que fala aqui de carne, e as obras da carne, as 15 obras da carne, todas as vezes que elas aparecem aqui. Então, eu vou ler e depois eu vou explicar para vocês, porque é importante que você entenda o que está sendo exposto aqui. Esse conflito que você, aqui dentro, você já está vivendo ele. Saindo daqui você vai viver esse conflito. Em casa você vai viver o conflito hoje à noite. Amanhã você vai viver. Nos dias que virão você vai viver esse conflito. Por isso eles estavam se destraçalhando, se rasgando, se matando. E Paulo confronta eles na parte inicial. A gente vê a situação e agora a realidade. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, então não estão debaixo da lei. Versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não entrarão no reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Nos versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo faz referência ao conflito vivido diariamente pelo cristão, a carne e o espírito. Paulo descreve as duas forças em conflito em nós: o espírito e a nossa natureza pecaminosa, puxando para os nossos maus desejos e para as nossas inclinações pecaminosas. Paulo não diz que essas forças sejam iguais. O espírito é muito mais forte, mas se nós dependermos da nossa própria sabedoria, tomaremos decisões erradas. O grande problema das nossas vidas são as nossas decisões, o que nós decidimos fazer, quando nós decidimos agir, o que nós decidimos falar, o que nós decidimos aceitar. Isso daí faz toda a diferença. E muitas vezes essas obras da carne, elas estão presentes nessas decisões. À luz da Bíblia, podemos afirmar que a carne representa o que somos por natureza, e o Espírito o que nós nos tornamos através do novo nascimento, o nascimento de Deus através do Espírito Santo de cima. A carne e o Espírito vivem em constante atrito, estão em conflito um com o outro constantemente. É algo constante. E é interessante que quando a gente fala assim, as pessoas nos ouvem e às vezes eu fico pensando: será que elas entendem que essa guerra que não é visível, ela está ocorrendo aí dentro? Você se vê muitas vezes algumas coisas
você querendo fazer para um lado, e de repente você não está se sentindo muito bem em fazer aquilo que vem na tua mente, aquilo que quer te dominar, que quer te levar a praticar. Você já se sentiu assim? Aqueles momentos que você fala assim: puxa, perdi uma chance de ficar calado, perdi uma chance de não sair de casa, perdi uma chance disso e daquilo. Quantas situações que nós decidimos e nós vamos, e daqui a pouco você fala assim: por que fiz isso? Por que falei aquilo? Por que agi assim? E os porquês vão vindo. Eu quero ver com vocês as atitudes da carne e do espírito que evidenciam esse conflito, essa guerra constante. As obras da carne que estão aqui nos versículos 19 até o 20 ao 21. Essas obras são conhecidas, ou seja, as palavras e os atos pelas quais se manifestam são públicos e evidentes, são coisas que são visíveis, são interessantes de se ver. Do versículo 19 ao 21, Paulo elabora uma lista que abrange 4 áreas. Primeiro, a área sexual. Olha só, área sexual: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. A gente vê aqui no começo, imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Vamos ver o que é isso? São pecados na área sexual. Qualquer tipo, a imoralidade sexual, qualquer tipo de comportamento sexual ilegal, casos extraconjugais, sexo fora do casamento e antes dele. São essas práticas que são muito comuns aí fora. Você sai por aí, é normal. Impureza, comportamento anormal, envolve pensamentos pecaminosos. E isso vem de quantas situações, de quantas coisas. Isso atinge a todos nós. Não tem bom, todos nós estamos suscetíveis. E a libertinagem, um público e atrevido desprezo pelo decoro, falta de cuidado. Atualmente várias músicas contribuem para isso. Essas músicas que a gente vê aí, principalmente nessa época de carnaval, sai muita coisa, mas no Brasil tem saído o tempo todo músicas que mostram libertinagem, obras da carne, muito claro. Na área religiosa, idolatria, cultos prestados a deuses falsos, feitiçaria, intercâmbio secreto com os poderes do mal, macumbaria, cartomância, necromancia, búzios, e por aí vai. Relacionais, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja. Tudo isso contribui para a separação e inimizade entre as pessoas no convívio social. E são coisas que estão lá dentro. E na área da alimentação, bebedices, da embriaguez, glutonaria, a ideia de orgias, de farra, de excessos alimentares. Tanto uma coisa quanto outra acontecia em festas gregas e romanas. Os excessos eram prejudiciais. Essas orgias, naqueles dias, eles saíam e eles bebiam, e eles saíam festejando, iam cultuando o Deus Baal, que era o Deus da bebida. E eles iam em frente das casas e faziam aquelas encenações, e faziam um monte de coisa, e por aí ia, e as pessoas ficavam envolvidas com aquilo, e quantos acompanhavam. E hoje você vê quantos estão aí na orgia, carnaval rolando aí direto, festa da carne, quantas pessoas estão lá, e a gente vê quantos resultados terríveis virão depois. Eu lembro que um tempo atrás falava-se que 9 meses depois vem os filhos do carnaval, as crianças indesejadas, e aí me falaram esses dias que isso mudou muito, e eu falei: como mudou? Mudou o resultado, mas a condição continua a mesma, porque hoje o homossexualismo, do jeito que está, então não vem crianças, e é uma coisa nojenta, uma coisa cebosa que a gente vê. Então tudo isso é efeito da carne, a carne em ação. De um lado está tudo isso, e de repente você fala: como é que eu não externo tudo isso? Você não externa tudo isso pela misericórdia de Deus, mas tudo isso está dentro de você, está dentro de mim, de mim. Se a gente bobear, a gente coloca em prática, porque o conflito é constante. Fruto do Espírito, versículos 22 a 23. Aqui tem um aglomerado de 9 graças cristãs que descrevem as atitudes do cristão para com Deus
para com o próximo e com ele mesmo. As 3 primeiras atitudes que a gente vê aqui, estudando, eu fiquei um tempão nisso aqui: amor, alegria e paz. Essas 3 primeiras. O amor cristão deve ser primeiramente para com Deus. Sua principal alegria deve ser em Deus, e a sua paz mais profunda deve ser com Deus. Daí vem a alegria e a paz verdadeira do relacionamento sincero com Deus. Quando você tem relacionamento sincero com Deus, você desfruta desse amor, dessa alegria e dessa paz. Esses 3 gomos passam a fazer parte da tua vida no relacionamento com Deus. Atitudes do cristão no relacionamento com o próximo. Agora vem 3 também: paciência, amabilidade e bondade. Essas 3 aí são interessantes: paciência, amabilidade e bondade. São virtudes sociais que expressam as qualidades para que tenhamos relacionamentos duráveis com as pessoas. Longanimidade é a paciência em relação aos que nos irritam e perseguem. Benignidade é a questão da disposição para estar diante das situações, por piores que sejam. Bondade se expressa em palavras e atos. Eu tenho parado para ver esse fruto do Espírito e está fazendo uma diferença enorme para mim. Eu espero que faça para você também, para a gente avaliar como nós estamos com Deus, como nós estamos com o próximo e conosco mesmo. O terceiro grupo aqui que a gente vê: fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tem a ver o cristão relacionado consigo mesmo. Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Fidelidade descreve uma característica de alguém que é confiável. Alguém que é confiável, que as pessoas olham e falam assim: ó, por esse aí ou por essa aí eu ponho a mão no fogo. Eu vou onde mandarem por esse e por essa aí. Interessante, a mansidão significa poder sob controle, humildade, tá? Tem poder para estourar, para explodir, mas a mansidão é tão grande que não explode, que não estoura, que continua. E por fim, domínio próprio, que é autocontrole, principalmente na área sexual. Todas essas características fazem parte do fruto do Espírito, o produto natural que aparece na vida dos cristãos dirigidos pelo Espírito Santo. É um produto natural que está em oposição lá dentro com as obras da carne. O versículo 23, a parte B, diz que contra essas coisas não há lei, pois a função da lei é controlar, restringir, impedir, e aqui não há necessidade de limitações nem de restrições, tá? Não há necessidade. Recapitulando, as obras da carne são essas daí: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa. A lista poderia aumentar. Fruto do Espírito, essa mexerica aí: domínio próprio. Vou começar pelo amor lá, né? Amor, alegria, paz relacionado a Deus, paciência, amabilidade, bondade relacionado ao próximo, e fidelidade, mansidão e domínio próprio relacionado a mim mesmo. E aí eu quero chegar com vocês numa situação interessante. No conflito carne e espírito, qual é o seu medo? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Romanos 8:5. Conta-se a história que no Polo Norte havia um homem que ele era treinador de cachorros, e ele treinava aqueles cachorros para a luta, e constantemente havia aqui, são as rinhas, né? Eram brigas de cachorro. Então aqueles cachorros eram colocados juntos
e constantemente tinha um cachorro que ganhava. Então eram dois cachorros que o cara tinha. Tinha um cachorro preto e um cachorro branco. E o cara começou a prestar atenção, um apostador, que tinha semana que o branco ganhava, tinha semana que era o preto, tinha semana que o branco ganhava, na outra ganhava de novo. E ele não se conformava com aquilo. Como é que pode essa sequência aí? E o cara que colocava os cachorros para brigar, ele sempre apostava, e nas apostas que ele fazia, ele apostava no que ganhava. E aquele cara não se conformava até um dia que ele procurou aquele homem, e ele falou assim: eu gostaria de saber o que o senhor faz para saber qual é o cachorro que vai ganhar, qual é o cachorro que ganha, porque o senhor sempre ganha. Com quem ganha? Com os apostadores. O senhor está junto com os que ganham apostando no branco ou no preto. E ele falou assim: o segredo está no seguinte: na semana que eu quero que o cachorro preto ganhe, eu alimento o cachorro preto, eu dou muita comida para ele. E o branco, eu deixo ele sem comida, eu faço ele passar fome e ele não aguenta. Então quando chega na hora da luta, o preto ganha. Então por isso que eu sei quando o preto vai ganhar, por isso que eu aposto no preto e ele ganha. Quando eu quero dar uma mudada nisso, eu alimento o branco e tiro o alimento do preto. A mesma coisa, gente, é nessa questão dessa luta entre carne e espírito. O que nós alimentarmos mais, ele vai ganhar. O que tiver menos alimento, o que passar fome, ele vai perder. E quantas vezes nós estamos sofrendo, e sofrendo muito, porque nós estamos alimentando um lado errado, estamos alimentando a carne. E eu vejo pessoas às vezes com questionamento, chegam para mim: é mais isso e aquilo, e eu começo a ver essa luta aí sendo perdida para o espírito. Muitas vezes pessoas alimentando a própria carne, o que quer, o que acha, o que gosta, o que quer fazer, e muitas vezes as coisas que você faz, que glorificam a Deus, que Deus se agrada, você não vai fazer de bom grado, você não vai fazer alegre e feliz. A Bíblia diz em Romanos 12:2 que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, mas nem sempre ela é boa, perfeita e agradável para mim e para você. Quantas vezes eu estou fazendo coisas que é tão desagradável para mim, mas é para Deus agradável, e a coisa flui, é diferente. Você quer um exemplo? O exemplo do próprio Cristo, quando foi à cruz. Ele chega para o Pai e fala: Pai, não está fácil, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. E a vontade do Pai era que ele fosse à cruz, e não foi passado nele aquele cálice. Então muitas vezes nós estamos em situações que nós queremos que as coisas sejam como nós queremos, e às vezes as coisas não é para ser como nós queremos. As coisas é para ser como Deus quer, e muitas vezes nos aflige, nos abate, nos abala. O que você está fazendo? Quem que você está alimentando? Eu gostaria que você pensasse nisso. E nós vamos para o terceiro e último painel. A vitória sobre o conflito. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Versículo 24: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Olha como é que a carne está aí. A carne está cheia disso aí. E o versículo diz o seguinte: cheio desses desejos. O versículo 24 diz que os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Fizeram isso, ó. O meu eu crucificado com Cristo. Todos esses desejos que tem aí atrás, eu crucifico com Cristo. A ideia aqui é que no dia a dia nós temos que matar a nossa natureza pecaminosa, nós temos que subjugá-la, porque ela quer sair. Agora não se trata de morrer, já crucificamos a carne, o que já experimentamos através da nossa união com Cristo. É antes uma disposição de tirar a carne do combate, é um conflito. É muitas vezes está puxando e você está segurando e vai puxando, e se você não tiver cuidado, você vai. Tomamos a nossa velha natureza egocêntrica, com todas as suas
paixões e desejos pecaminosos e pregamos ela na cruz. Todas as nossas vontades pregadas na cruz. Versículo 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Devemos andar no Espírito. Versículo 16 afirma que somos guiados pelo Espírito. Temos que ser passivos. É o Espírito Santo que age. O Espírito Santo toma a iniciativa e afirma seus desejos contra os da carne e forma em nós desejos santos e celestiais. E aí nós, o que fazemos? Nos submetemos à sua orientação e controle. Nós temos que andar no Espírito de acordo com as suas regras, submissos a Ele. Caso contrário, estaremos andando segundo a carne, como os judaizantes andavam e influenciavam os Gálatas. Versículo 26. Deixa eu voltar aqui. Entreguei o ouro, hein? Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Essa aqui é a ideia que nós temos fechando. Andar no Espírito é andar de acordo com a linha que o Espírito Santo estabelece e nos direciona para vivermos. É isso aí. A vida cristã, concluindo, inclui um grande conflito entre carne e espírito. Isso acontece porque a partir da conversão, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Uma pessoa, quando ela entende que ela é pecadora, que ela está andando para longe de Cristo, e ela entende que é pecadora, ela se arrepende dos pecados, e ela muda, ela se converte, ela passa a andar em direção a Cristo. O Espírito Santo de Deus vem habitar nela, no momento da conversão, no momento que fala: como que eu estou andando por aqui, como que eu estou fazendo tudo isso, como que essas obras da carne são vistas na minha vida o tempo todo, essas daí, como elas são vistas o tempo todo. A pessoa chega num ponto que ela olha para dentro dela e ela vê tudo isso aí. Agora, o normal do mundo é andar com tudo isso daí dentro das pessoas e elas não estão nem aí. É normal para elas. As posturas que são elencadas aí são normais, elas praticam, elas fazem normalmente, mas chega um momento em que o Espírito Santo de Deus, ele entra no coração da pessoa, ele age de uma forma, produzindo fé salvadora, de uma forma tão profunda, que o eu da pessoa, ele cai por terra, crucificado com Cristo, ele passa a andar, o Espírito Santo passa a habitar nele, nela, e a vida é completamente diferente. Enquanto estivermos aqui na terra, com a natureza pecaminosa habitando em nós, o conflito vai estar sempre presente, o tempo todo. Nessa vida, só não vive esse conflito aquele que ainda não aceitou a Cristo de verdade, aquele que não tem o Espírito Santo de Deus habitando no seu coração. Para vencer e mortificar a carne, precisamos andar continuamente no Espírito. Precisa determinação. É fundamental que a cada dia nós crucifiquemos os nossos desejos pecaminosos através do processo de santificação. Quais são esses meios de santificação que nós temos aqui na igreja? Discipulado pessoal, investimento na vida de pessoas novas. E eu pergunto, em quem você está investindo? Tempo devocional, oração, leitura bíblica, reflexão bíblica, em outros textos, fora o que nós postamos aqui. Participação dos cultos de oração, cultos de ensino, de estudos para jovens, para homens, para mulheres, escola bíblica, culto domingo à noite. São momentos em que nós vamos alimentando o Espírito que habita em nós. Ele vai caminhando, alimentamos o nosso, e o Espírito Santo de Deus nos dá força para caminharmos. Podemos investir no crescimento para enfrentarmos os conflitos e ajudar os outros. Assim glorificaremos a Deus e viveremos para a glória dele. Ao mesmo tempo, devemos tomar cuidado e não confundir nossos sentimentos com a direção do Espírito Santo. Nem sempre, quando sentimos paz no coração, realmente é um sentimento que devemos colocar em prática. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E às vezes, mas eu estou sentindo aqui no meu coração, mas não é a vontade de Deus. Então nós precisamos ter essa afinidade com Deus, o Espírito Santo agindo, e Ele vai nos guiando e vai controlando as nossas vidas a cada dia. E logo as palavras de Cristo
elas vão sendo plantadas nas nossas mentes. O amor de Cristo vai direcionando as nossas ações, e o poder de Cristo vai nos ajudando a controlar os nossos desejos egoístas. É o grande problema dessas obras da carne, são os desejos egoístas, a vontade de fazer o que nós queremos, e o Espírito de Deus fica entristecido e muito sofre. Um resumo de tudo que nós vimos hoje na vida cristã: o conflito entre a carne e o Espírito só finará com a volta de Cristo. Enquanto a gente estiver aqui, nós vamos ler isso, nós vamos ver isso. Isso vai ser constante. Eu não sei se isso é uma palavra de encorajamento para você, ou se isso te desanima, mas se você tem Cristo no teu coração, você caminha tranquilo. Você sabe que um dia você vai chegar diante de Cristo, e tudo isso vai mudar, todo esse conflito vai acabar, porque não vai ter natureza pecaminosa guerreando com o Espírito Santo de Deus. Eu quero orar com você que ouviu essa mensagem dessa noite. Esse é um trecho bem interessante, é um trecho de fácil compreensão para aqueles que já conhecem a palavra. Para outros talvez seja um pouco estranho, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus é que vai te dar clareza para você entender tudo isso, e é por isso que eu quero orar agora. Vamos fechar os nossos olhos. Querido Deus, eu te agradeço porque a tua palavra, ela é a verdade, porque esses escritos de Paulo aos crentes das igrejas da Galácia foram necessários, porque a situação estava complicada, as obras da carne estavam sendo intensas no meio das igrejas, e o fruto do Espírito estava travado em muitas situações. As pessoas iam para o lado da carne e deixavam de ir para o lado do Espírito, alimentavam a carne e não davam espaço, não alimentavam o Espírito, e assim colhiam os frutos, e era algo tão terrível, que o apóstolo Paulo começa escrevendo, falando que eles estavam quase se destruindo, se mordendo, uma linguagem tão pesada, uma linguagem usada para animais selvagens. Era um clima de selvageria dentro da igreja. Eu te louvo, Deus, porque nós não vivemos isso aqui, não vivemos esse tipo de situação, mas sei que cada um interiormente vive o conflito da carne e do Espírito, combatendo lá dentro. Ajude, Pai, aqueles que estão na luta, aqueles que muitas vezes encontram-se desanimados. Ajude, Pai, para que continuem, para que não parem, para que não desanimem. Aqueles, ó Deus, que não têm um entendimento, porque o Teu Espírito Santo ainda não habita neles, que nessa noite o Senhor coloque fé salvadora nesses corações, e que se dobrem diante do Senhor, que se dobrem diante da cruz de Cristo. Eu sei que isso fará toda a diferença. Oro por esses também, pedindo, Pai, a ação e a intervenção do Senhor e do Teu Espírito Santo, que salvando irá habitar no coração dessas pessoas que viverão esse conflito. Sei que muitos não vivem o conflito porque o Teu Espírito não habita no coração, e é por esses que eu estou orando agora, e já te agradecendo pela Tua palavra falada nessa noite, e creio que fará toda a diferença. Muito obrigado, a Deus, porque o Senhor não nos desampara. Muito obrigado, a Deus, porque a Tua palavra fala aos nossos corações, e nós te agradecemos e te louvamos pela Tua palavra. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém.